caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 19º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Muito bem pessoal, eu estou fazendo esse episódio bônus aqui para dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aí depois que eu participei do Inteligência Limitada com o Vilela e o Guilherme Freire. Muitos novos ouvintes estão chegando. Então, seguindo a recomendação dos meus caros apoiadores, que são as pessoas mais lindas e inteligentes desse planeta, eles me sugeriram fazer este episódio de boas-vindas a quem está chegando e explicar um pouquinho melhor como é aqui a dinâmica do podcast e dar algumas sugestões para vocês. Então, se meus apoiadores pediram, falaram, me sugeriram, aqui está. Então, mais uma vez, os agradeço e no final vai ter um agradecimento especial para todos os envolvidos. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, assim, esse podcast é feito para narrar a linha do tempo, tá? Desde o mito de criação de Roma, em 753 a.C., até a queda da cidade de Roma lá no século V. Então vou passar por todos esses períodos, vou do ano 753 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Mas neste momento no podcast na história eu estou no ano 14 depois de Cristo, no segundo imperador romano, o Tibério. Então, dito isso, a minha recomendação é sempre para que ouçam o podcast desde o primeiro episódio e vai dando a sequência, tá? Porque assim você vai entender todas as fases por que Roma passou, todas as suas disputas internas, como elas começam, como elas evoluem, né? E todas as implicações que vão tendo, tanto nas disputas internas quanto nas disputas externas, nas guerras, tá? Então, a minha pegada é essa, seguir a linha do tempo desde o mito de criação até a queda da cidade. A minha linguagem é bem informal, eu não gosto de ser acadêmico, né? Como eu falei lá no Vilela e aqui para quem já me conhece, já falei isso em outros episódios, eu sou um cara que faz isso como hobby, tá? A minha principal atividade, eu sou consultor de tecnologia da informação, trabalho numa multinacional americana e trabalhar com tecnologia é de fato o meu ganha-pão. Isso aqui é um hobby que eu faço com muito amor e já estou fazendo há 5 anos. Provavelmente teremos mais algo em torno aí de 3, 4, quem sabe 5 anos para frente de podcast. Então ainda estamos mais ou menos aqui, tá? Passaram 2/3 da história, mas no podcast está mais ou menos na metade. Porque quanto mais para trás na história romana, menos registros, menos detalhes, e quanto mais para frente na história, mais registros, mais detalhes, ou seja, apesar de eu ter passado mais de metade da linha do tempo, se a gente for ver o que eu vou conseguir fazer de história aqui, imagino que eu esteja na metade, eu lanço episódio a cada 2 semanas, salvo alguns empecilhos que podem aparecer e fazer eu atrasar um pouquinho. Hoje eu faço completamente sozinho o podcast. Eu comecei com um colega da faculdade, na época que fazia faculdade comigo, o Douglas De Brito, fica aqui um salve para ele, porém, ele ficou o primeiro ano do podcast junto, resolveu sair, até no começo desse ano a gente voltou, fez alguns episódios juntos, mas realmente agora tem mais a ver eu fazer isso aqui sozinho, apesar de todo o apoio que o grande Douglas De Brito deu aqui no comecinho. Bom, dito isso, tá, pessoal? Se você não se interessa em ouvir a história de Roma do começo ao fim, eu gosto de dar muito
ênfase nas batalhas militares, eu gosto muito disso, desde como o exército luta. Toda vez que eu vou descrever uma batalha, como ela foi ganha, como eram os exércitos lutando, qual foi a estratégia, né? O que deu certo, o que deu errado. Então eu gosto muito disso. Mas se você veio aqui procurando algum ponto específico, eu vou dar mais ou menos uma direcionada para vocês como dá para ouvir esse podcast, tá? Pegando aí trechos da história romana que talvez interessem mais você. Então, do primeiro episódio até o quarto, eu vou do mito de criação e vou passar pelos 7 reis de Roma, pelo período da monarquia romana. Então, aí do episódio 1 ao 4. Do episódio 5 ao episódio 12, eu vou passar pela instauração da República até o saque de Roma no ano 390 a.C., pela tribo gaulesa dos Senones. E no episódio 13 ao 18, eu passo pelas guerras samnitas, que são guerras muito importantes ali, e é onde Roma se expande ali pela Península Itálica. Até então, Roma era apenas ali uma cidade-estado, lutando com seus vizinhos, mas nas guerras samnitas, Roma passa aqui quase que dominar a Itália por inteiro. Aí no episódio 19 eu vou abordar a Guerra Pírrica e a queda das cidades-estados ali na Península Itálica. Então, após as guerras samnitas, Roma domina toda a região ali da Península Itálica, do norte até a parte da Magna Grécia, que ficava ali no sul da Itália. E no episódio 19, com as guerras pírricas, a cidade de Roma vai então tomar conta ali de toda a Península Itálica. Depois disso a gente vai entrar nas guerras púnicas, tá? Na primeira e na segunda guerra púnica, são 3, mas aqui nessa saga que vai do episódio 20 ao 35, tá? São 15 episódios só sobre guerras púnicas, a primeira e a segunda. Muito bom, quem se interessa pela história de Aníbal e toda essa emoção, né? Para quem conhece um pouco, vale a pena, é muito bom. Para quem gosta de conteúdo militar também ali, né? A gente lida aí com 2 maiores gênios da história militar, de toda a história, que é o próprio Aníbal Barca, né? Um general cartaginês, e o Cipião africano, um general romano. Os dois, assim, extremamente brilhantes, e vale muito a pena ouvir pela história em si, e principalmente se você gosta de pancadaria e tretas, aqui tem muita coisa legal. Bom, passadas as guerras púnicas, do episódio 36 ao 44, é basicamente ali a anexação da Grécia pelos romanos. Então são várias guerras também, vários anos ali, a segunda, a terceira, a guerra macedônica, a guerra seleucida e etc, tá? Então tem muito conteúdo legal aqui. Depois do episódio 45 ao 59 é a crise da República Romana, tá? Então todos os eventos sociais, todos os eventos políticos, toda a luta de classe que muda, né, após as guerras púnicas e a anexação da Grécia. Então como que a República começa a ir pelo ralo. A gente vai passar dentro desse período da Primeira Guerra Civil entre Mar e Sula, vai passar pelas reformas também do exército romano aqui, que se tornam os exércitos imperiais, o exército que a gente conhece e vê na televisão aí nos filmes. Bom, depois do episódio 60 ao episódio 103, tá? 43 episódios aqui, eu vou estar focado em Júlio César. Lógico que eu vou falar sobre tudo o que está acontecendo em Roma, na região, passo pelo primeiro triunvirato, passo pela Segunda Guerra Civil, passo pela conquista da Gália, vou passar ali por muitos e muitos eventos, né? Mas sempre com foco em Júlio César. Então tem 43 episódios focados no JC. Para mim, o maior líder que já existiu em todos os tempos, o meu personagem histórico favorito. Então quem se interessa aí por Júlio César, tem 43 episódios. Se você não gosta tanto do Júlio César, mas gosta do Imperador Augusto, o primeiro imperador romano, a gente também vai ter aqui mais de 40 episódios, do episódio 104 até os 144. Lógico que a gente passa por várias coisas, mas o foco é em Otávio Otaviano, como ele chega na cena política, né, adotado após a morte de Júlio César, como ele luta a Terceira e a Quarta Guerra Civil, o Segundo Triunvirato, o recebimento dele do título de Augusto, a transição de república para o império de fato e assim por diante. E para finalizar aqui onde estamos na história no geral, a gente tem o episódio 145 e 146, que já estão disponíveis também, que eu estou falando de Tibério, o segundo imperador de Roma. E daqui para frente, a cada 2 semanas, vão saindo novos episódios.
Bom, dito isso, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora, já para vou dizer assim, os meus ouvintes de mais tempo aí, dar uma reflexão aqui sobre o que eu achei de participar do Vilela, como isso aconteceu e dividir um pouquinho com vocês aqui da experiência. Então, como é que eu cheguei no Vilela? Fui chamado pelo Vitor Soares, do História em Meia Hora. Ele me chamou no Instagram. Então aqui muito obrigado pro Vitor Soares, e quem gosta de história também vou deixar aqui a recomendação do podcast dele, que é História em Meia Hora, o maior podcast de história do Brasil, um conteúdo sempre muito bom. Então ele me chamou pelo Instagram, pediu lá o contato do Bruno Prandi, eu respondi, falei, oi, boa noite, tudo bem? Sou o Bruno, como eu posso te ajudar? E aí ele me disse, olha, o Vilela tá querendo gravar algo sobre história romana e eu indiquei seu nome, você tem interesse em participar? Aí eu, assim, fiquei um pouco achando meio, isso é trote, fui lá conferir o Insta dele, realmente ele tem o selinho lá de verificado, é realmente ele. Falei, claro, cara, quero participar, pode, né, trocamos ali contato de WhatsApp. Ele passou o contato então para a produtora do Vilela, que é a Fabi, e a gente então acertou essa participação aí, que para mim foi muito legal. Então, depois que eu participei do Vilela, tem tido uma grande procura no meu podcast, até por isso fazendo esse episódio aqui para contar, né? Então, muito obrigado aí também, Vilela, pela oportunidade. E o Guilherme Freire, que participou lá comigo também, acho que foi um bate-papo bem legal. Agora, sobre o que eu achei da minha participação, eu comi umas bolas, eu acho, assim, no sentido de que por alguns momentos falei demais sem parar, sem nem respirar, né? A gente não pediram para levar nenhum período, nada programado, eu pensei que ia ser mais perguntas e respostas, que pensei que eles tinham um formato preparado, mas chegou lá e a gente meio que ninguém tinha levado um script, nem o Vilela, nem o Guilherme, nem eu, e rolamos ali o bate-papo, acho que foi legal, mas como eu tenho o costume de gravar sozinho, não participo muito de mesa casts, já às vezes faço meus episódios bônus aqui, mas eu comando a pauta, fica um pouco mais simples para eu saber quando começa, quando eu termino, o que eu vou falar. Lá foi um pouco mais solto, pensando, bom, o que vier a gente participa aí, né? Falar de Roma é uma paixão minha, então estava, entre aspas, aqui preparado para o que der e viesse. Acho que, né, falei muito por alguns momentos, devia ter ouvido mais, devia ter chamado mais participação ali do Guilherme quando eu colocava algum ponto, ainda mais que a gente tem visão diferente das coisas, podia, olha, né, eu tenho essa visão, como você vê, ter feito mais um bate-bola com ele, mas assim, aqui fazendo o meu próprio advogado, cara, se deixa eu falar de Roma, como eu posso dizer, eu me empolgo, me emociono, vou que vou. Eu achei que tinha falado 5 minutos, quando eu fui ver, falei, 40 minutos seguidos. Então, o que eu quero dizer com isso é que se tiverem outras chances, eu pretendo ir mais preparado, levar uma pauta mais bem definida. E se não tiver uma pauta tão definida, rolar um papo mais solto mesmo, também me policiar de não falar demais, de, se tiver outras pessoas, né, tentar dividir mais o espaço de fala ali. Então, eu acho que dá para ser melhor, mas o saldo, posso dizer, foi muito positivo. Vocês estão chegando aqui em grandes números, então muito obrigado para quem está chegando e espero que gostem aí do conteúdo. Lembrando, isso aqui vai ter uma linguagem bem coloquial, vai ter bastante piadinha, apelido para os personagens. Então, se você quer um conteúdo mais sério, talvez aqui não seja, tá? Mas apesar desse conteúdo mais descontraído, pode ter certeza que aqui a densidade da história que você vai achar é difícil encontrar em qualquer lugar. E digo isso porque eu pesquiso muito para cada episódio e sei às vezes o quão difícil encontrar informação e informação de qualidade. Então, para quem gosta de história, gosta de detalhes, gosta de entender a sequência de eventos, independente de gostar do formato ou não, acho que você vai tirar proveito aqui dessas informações que são muito difíceis de achar e compilar. Dito isso, pessoal, quero aqui agradecer imensamente aos meus apoiadores, meus queridos irmãos Nicolas e Lucas Prandi, o César Casulari, Daniel Souza, Felipe Ferri, Felipe Lima, Henrique Vendramini, Yuri Base, João Gise, Jorge Jacó, Leandro Spitzer, Arlindo Namor, Ricardo Alves e Vanderlan Alves. Pessoal, muitíssimo obrigado, vocês são feras demais. Quem quiser se juntar a esse panteão de heróis aqui, é só virar um membro do Apoia-se e ajudar a gente mensalmente, ou ver o Apoia-se, ou fazer Pix recorrente, tá? Lembrando que todos os apoiadores são sempre convidados a participar dos episódios bônus,
também faz parte ali do nosso grupo de WhatsApp, onde rolam as melhores conversas. Então, quem quiser, junte-se a esse panteão de heróis. E para vocês aqui, o meu muitíssimo obrigado. Também queria agradecer a minha querida esposa, que sempre também me apoiou e me dá força aí para 5 anos estar nessa batalha de construir o podcast. Então, meu amor, Maíra Magrini Prandi, um beijão para você. Eu te amo, meu amor, e obrigado aí por todo o apoio ao longo do tempo. Também agradecer a oportunidade aí do Vilela, mais uma vez o Vitor Soares, que convidou. Agradecer aí a todo mundo que vem apoiando o podcast de alguma forma, ouvindo, dividindo com os amigos, né? Pedir, dar aquela moral pra gente, deixa um comentário nos agregadores, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, aí onde você ouve, avalia a gente, dá 5 estrelinhas, isso tudo ajuda muito. E claro, se quiser aqui contribuir, além do Apoia-se, tem o Pix, tá na chave brunoesquivelprandi@gmail.com. Então, se você gosta do meu trabalho aí, quer me pagar um café, pode ter certeza que eu sempre leio quem faz apoio aqui. Seu nome vai ficar eternizado nestes episódios. Então, se você quer se juntar ao nosso panteão, vai pro Apoia-se, ou Pix recorrente, ou se quiser me pagar um café aí por todo esse trabalho. Já são 5 anos aqui de esmero para trazer um conteúdo legal para vocês. Provavelmente aí teremos cerca de mais 5 anos pela frente. E basicamente é isso, pessoal. Daqui 2 semanas vai sair mais um episódio, o terceiro aí da saga do Tibério. A gente vai conhecer um pouco mais das campanhas do Germânico na região da Germânia, por isso ele vai ganhar esse nome, vai vingar a floresta de Teutoburgo. Então o próximo episódio, bem provável, vai ter umas batalhas legais aí, sanguinolência para quem gosta. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e bem-vindos a todos que estão chegando. Espero que gostem. Por isso, fique com a gente e até!